Gabriel era um viajante experiente. Gostava de dirigir à noite, quando as estradas estavam vazias e a mente podia vagar. Mas naquela madrugada, algo estava diferente. Enquanto dirigia por uma rodovia praticamente deserta, avistou à frente um carro parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado. A figura de um homem acenava com urgência. Relutante, Gabriel diminuiu a velocidade. Ele sabia dos riscos, mas não conseguia ignorar a ideia de que alguém poderia realmente estar precisando de ajuda. Quando parou ao lado do carro, o homem se aproximou rapidamente. Era um sujeito alto, com roupas sujas e um olhar desesperado. "Minha esposa, ela está no carro machucada. Você pode nos ajudar?" Gabriel olhou para o carro à frente. As janelas estavam escuras demais para enxergar o interior, e algo naquele pedido parecia estranho. Ele hesitou. "Posso chamar uma ambulância para vocês?" disse Gabriel, tentando ser útil sem se comprometer. Mas antes que pudesse terminar a frase, o homem começou a bater violentamente na janela do carro, gritando para ele descer. Sem pensar duas vezes, Gabriel arrancou com o carro. Pelo retrovisor, viu o homem correndo atrás por alguns metros antes de desistir. O coração de Gabriel disparava, mas ele se forçou a manter a calma. Alguns quilômetros depois, decidiu parar em um posto de gasolina para alertar as autoridades. Enquanto descrevia o homem ao atendente, outro cliente no posto, ouvindo a conversa, se aproximou e disse algo que gelou Gabriel. "Esse cara tentou me parar na estrada ontem à noite. Ele não tem esposa, ele só quer pegar quem para." Naquela noite, Gabriel entendeu que o perigo nem sempre vem na forma de monstros. Às vezes, ele veste a máscara do desespero. Ana tinha acabado de se mudar para um pequeno apartamento no centro da cidade. Era simples, mas tinha tudo o que precisava. Porém, logo nos primeiros dias, percebeu algo estranho. O apartamento ao lado do seu parecia estar vazio, mas todas as noites, exatamente à meia-noite, ela ouvia sons de passos. Primeiro pensou que eram os vizinhos de cima ou de baixo, mas ao prestar mais atenção, tinha certeza de que os sons vinham do apartamento ao lado. Curiosa, perguntou ao zelador quem morava ali. Ele deu de ombros e respondeu que o apartamento estava vazio há meses. "Ninguém alugou ainda", disse ele com um sorriso desinteressado. Na noite seguinte, os passos voltaram, mas dessa vez pareciam estar ainda mais próximos, como se alguém estivesse andando encostado à parede que dividia os apartamentos. Assustada, Ana bateu na parede. Os passos pararam. No dia seguinte, resolveu confrontar o zelador novamente, insistindo que alguém estava entrando no apartamento. Ele, visivelmente incomodado, cedeu e foi até lá com ela. Quando abriram a porta, o apartamento estava vazio, exceto por uma cadeira virada no centro da sala. O zelador a tranquilizou, dizendo que provavelmente era coisa de sua imaginação. Mas na noite seguinte, Ana encontrou um bilhete escorregado por debaixo da sua porta. Com letras trêmulas dizia: "Pare de bater na parede." Naquela mesma noite, ela arrumou suas coisas e nunca mais voltou. Luiz adorava tirar fotos. Era um hobby que o fazia se desconectar do mundo. Mas tudo mudou quando começou a receber envelopes com fotos em sua caixa de correio. No primeiro envelope, uma foto de sua casa, tirada do lado de fora, durante a noite. Ele achou que era uma brincadeira de mau gosto, talvez de um vizinho. No dia seguinte, outro envelope chegou. Desta vez, era uma foto da sala de estar, tirada do lado de dentro da casa. A ideia de que alguém poderia ter entrado o deixou em pânico. Instalou câmeras de segurança e foi à polícia, mas não havia nenhum sinal de arrombamento. Os envelopes continuaram chegando, cada vez com fotos mais íntimas, do quarto, do banheiro, de Luiz dormindo.
Em desespero, passou uma noite inteira vigiando a casa, mas ninguém apareceu. Quando finalmente achou que o pesadelo havia acabado, recebeu um último envelope. Dentro, uma única foto. Ele, sentado na mesa da cozinha, abrindo o envelope da noite anterior. Luiz saiu de casa naquela mesma hora e nunca mais voltou. Até hoje, ninguém sabe quem estava tirando as fotos ou como. Marcos trabalhava como motorista de aplicativo há pouco mais de 2 anos. Já tinha vivido todo tipo de situação, desde passageiros amigáveis até os mais estranhos. Mas uma corrida em particular marcou sua vida para sempre. Era uma noite chuvosa e ele recebeu um pedido em uma rua deserta. Chegando ao local, viu um homem parado sob a luz de um poste, usando um capuz que cobria parte de seu rosto. O homem entrou no carro sem dizer uma palavra, apenas confirmou o destino com um leve aceno. Durante o trajeto, Marcos tentou puxar conversa, mas o passageiro permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a janela. A tensão no ar era quase palpável. Foi então que Marcos percebeu algo. O endereço de destino era em uma área completamente isolada, onde só havia terrenos baldios. Ele começou a ficar desconfiado. Tentou perguntar ao homem se estava indo para o lugar certo, mas não obteve resposta. Foi quando o passageiro finalmente falou, com uma voz fria: "Eu conheço você." Marcos gelou. "Como assim?" perguntou. O homem ficou em silêncio novamente, mas sua respiração pesada preenchia o carro. Quando faltavam poucos metros para o destino, Marcos decidiu não parar. Em vez disso, acelerou e começou a dirigir de volta para a cidade. O passageiro gritou e tentou agarrar o volante, mas Marcos conseguiu desviar para um posto de gasolina, onde saiu do carro e pediu ajuda. Quando a polícia chegou, o homem havia desaparecido, deixando para trás uma faca caída no banco traseiro. Até hoje, Marcos não sabe quem era aquele homem ou o que ele queria, mas nunca mais aceitou corridas durante a noite. Cláudia morava sozinha em uma casa simples com um pequeno jardim na frente. Era um lugar tranquilo e ela gostava da paz que sentia ali. Até que começou a notar algo estranho. Todas as noites, ao apagar as luzes do quarto, via pela janela a silhueta de um homem parado no jardim, imóvel, olhando para sua casa. Ele ficava ali por horas e desaparecia antes do amanhecer. No início, pensou que era coisa de sua cabeça, mas, noite após noite, a figura estava lá. Ela decidiu chamar a polícia, mas quando os oficiais chegaram, não havia sinal de ninguém. Disseram que provavelmente era algum vizinho ou um estranho passando. Na noite seguinte, Cláudia decidiu registrar com o celular. Tirou várias fotos e, no dia seguinte, analisou as imagens. Em todas, a figura estava lá, mas algo chamou sua atenção. O homem parecia um pouco mais próximo a cada noite. Desesperada, ela reforçou as travas das portas e janelas, mas, uma semana depois, acordou no meio da noite com a sensação de que estava sendo observada. Ao abrir os olhos, viu a mesma silhueta, agora do lado de dentro, parada ao pé de sua cama. No dia seguinte, os vizinhos encontraram a casa vazia. Cláudia havia desaparecido. A única coisa deixada para trás foi o celular, com a última foto mostrando o homem parado dentro do quarto.